Você sabe o que o Carnaval e a Quaresma tem a ver com a nossa Umbanda? Hoje eu vou te explicar. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Esse aqui é o nosso Umbanda de Boa. Eu sou o Márcio Caim, para quem não sabe. Hoje trazendo um assunto que eu acho que é importante a gente tocar. Carnaval nem tanto, mas Quaresma é uma coisa que gera muita discussão, muita polêmica. Então hoje eu quero falar com vocês sobre Carnaval e Quaresma. Pessoal, a primeira coisa, o que é Carnaval? Vamos começar o que é Carnaval, depois eu vou falar um pouco sobre Quaresma, para a gente entender. Basicamente, Carnaval foi uma festa que o pessoal criava, porque na Quaresma seria os 40 dias que antecederiam a Paixão de Cristo, ou a Sexta-feira Santa. Então, como esses 40 dias, tradicionalmente, desde a Idade Média, a Igreja Católica sempre pregou muito para não se comer carne, para não se cometer pecado, para você ter uma vida um pouco mais suave, um pouco mais pura. Então o pessoal pegava esses 4 dias que antecediam a Quaresma, a quarta-feira de cinzas, eu vou comer carne, eu vou fazer tudo o que eu quero, porque eu vou me libertar, eu vou me liberar. Para quê? Não entendi para quê. Então, para que vai servir 40 dias se você mela o pé na jaca 4 dias antes da Quaresma? Mas esse é o conceito básico. O nome Carnaval já diz tudo, né? Carnaval. A festa da carne, né, gente? Então, são 4 dias onde todas as pessoas, pelo menos que curtem esse tipo de festa, vão se dedicar a todos os prazeres carnais, sem exceções. Mas aí eu quero tocar um assuntozinho que é importante para o irmão de fé, principalmente, isso que eu falo vale para todos, mas principalmente para os médiums. Galera, é legal você ir pular Carnaval, é legal fazer festa, é legal você ir para Bahia, para o Rio de Janeiro, para você pular Carnaval. Eu não tenho absolutamente nada contra, aliás, eu tenho até muito a favor. Eu sempre sou uma pessoa que eu prego que a gente precisa de descanso, a gente precisa de atividades de lazer. Qual que é o problema, galera? O problema, gente, é com que energia e com que ideia, com que objetivo as pessoas estão indo para a rua para brincar ou para se encontrar nas noites de Carnaval. A gente tem que lembrar, gente, que eu considero o Carnaval uma festa onde todo mundo que tem muita energia negativa, ele vai descarregar, vai dissipar isso num monte de gente. Por isso que tem gente que adora pular Carnaval. Carnaval é gostoso? Eu pulei muito Carnaval, hoje faz tempo já que eu não brinco mais Carnaval. Mas assim, o pessoal tem muito isso. Agora, gente, se você for, normalmente, aquela pessoa que tem alguma mediunidade, ou mesmo o médium ativo, que já tem a capacidade de absorver a energia negativa dos outros, eu brinquei até na minha aula, né? Imagine, nada contra, novamente, mas imagine você indo atrás do trio elétrico lá em Salvador, né? Com aquele monte de gente bêbada, gente com um monte de intenção e com um monte de carga negativa, intenção negativa. É gostoso? Mas você tem que saber, gente, tomar o seu cuidado, saber se proteger, não se expor demais, porque você que é médium, você que é irmão de fé, ou você que é uma pessoa boa, que não tem, só foi lá para brincar, a chance de você botar com uma carga negativa é muito grande. Então, gente, quanto a Carnaval, é só para encerrar esse assunto, você pode brincar, você pode pular, você até pode se dedicar aos prazeres da carne, mas eu lembro, gente, sempre mantendo o bom senso, sempre mantendo um equilíbrio, sem descabelar. Despenteia um pouquinho, mas não descabela, não. Pega um pouco mais leve. Lembre-se que além da saúde física, que é uma coisa importante, né? Carnaval tem todo esse negócio de bebida, de volante, tem problema de AIDS, etc e tal. Existe a saúde espiritual também, que eu acho que é até mais importante do que a física, porque tudo começa no espiritual. Então, galera, só dá uma segurada no reggae, pega leve, vai brincar seu Carnaval, vai vestir a sua fantasia, vai fazer o que você quiser, mas com bom senso. Nós, somente na Umbanda, tem que lembrar que se eu sou filho de fé, principalmente se eu sou médium ativo, eu sou como um soldado, eu sou como um cavaleiro da Umbanda. Você não é médium só quando você está no terreiro, você é médium 24 horas por dia. Então, só isso. Pega leve. E vamos entrar na história, ou no advento, ou no tempo da Quaresma, né? Essa história de Quaresma está dando muito pano para manga, galera. Gente, começa com as histórias das raízes do candomblé. O candomblé, tradicionalmente, ele não faz nenhuma atividade no tempo de Quaresma, até se cobrem, né, as imagens, os santos. Até uns 30, 40 anos atrás, dependendo da localidade, a própria Igreja Católica cobria seus santos com panos roxos, com tecidos púrpuras. Aquela coisa está se guardando, porque a Quaresma é uma coisa muito complicada, porque se abrem portais, porque tudo que é de ruim está solto na Quaresma. Então não é muito legal trabalhar na Quaresma, porque é perigoso para o médium. Para.
Primeira coisa que eu quero lembrar para você, gente, eu não tenho nada contra quem guarda a quaresma. Eu acho que é até muito bonito, eu acho até muito interessante. Eu só vou aqui deixar para vocês o meu ponto de vista naquilo que eu acredito, mas também vou dar uma força, vou validar um pouco o trabalho das pessoas que guardam a quaresma. Mas existe essa lenda, né? Até eu conheci uma pessoa que ele falava assim, que chegava a quaresma, um padre na igreja, ele tinha um quadro do capeta cutucando as pessoas com um garfo. Ele falava que quaresma era aquilo, que era para tomar cuidado. Por isso que não se podia comer carne na quaresma, não podia fazer sexo, tinha que ter uma vida bonitinha, tarará, para evitar que o capeta pegasse você. Gente, da mesma forma falaram que manga com leite fazia mal, que era para o escravo não roubar manga nem leite, né? Que a mulher, quando estava menstruada, não podia lavar a cabeça. Isso são lendas. Então a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar. Os antigos tinham muita sabedoria, mas também se afeiçoavam com muita facilidade a mitos. Então não vou trabalhar na quaresma. Mas qual que é o grande problema que a gente enfrenta hoje? Hoje, todos os terreiros, quantos trabalhos por semana eles fizerem ou por mês, o aporte de pessoas precisando da caridade, da ajuda e da assistência espiritual é muito grande. Então como é que você vai ficar simplesmente, vou ficar 50 dias sem trabalhar? A quaresma total dura 47 dias, eu já vou falar um pouco sobre isso. Vai ficar assim, quase um mês, mais de um mês e meio sem trabalhar. Quem estiver precisando de assistência espiritual, fazer o que, meu irmão? Continue em oração? Então eu acho que a espiritualidade, ela não para na quaresma. Os guias não se recolhem na quaresma. Então eu acho que, e tem muita gente precisando de ajuda, de auxílio. Mas existe, por que não se onde vem essa história de não se trabalhar na quaresma? Vem dessa lenda católica. E o que acontece, gente? A gente tem que lembrar, gente, que até a década de 70, até o final da década de 70, a Igreja Católica ela foi muito forte, ela era muito poderosa. Ela mandava em juízes, em imperadores, em reis, em prefeitos, em delegados. Então o que acontecia? Se o padre da paróquia, né, ele visse que algum bater de tambores em qualquer lugar, ele ligava para o delegado mandava a polícia e fechava o terreiro. Quebrava os instrumentos, prendia os irmãos que estavam tentando ali, somente para praticar a sua fé, para entrar em contato com a espiritualidade. Então, isso gerou, como até hoje as religiões afro-brasileiras são discriminadas, você imagina na década de 70 que a Igreja Católica era uma hegemonia, né? Era uma unanimidade, ela mandava, fazia e desfazia. Então, por esse motivo, não só pelo mito de que há uma abertura muito grande de energias negativas na quaresma, existia essa coisa da própria igreja coibir. Ela coibia o tempo todo, mas na quaresma ela fazia questão de se pegasse alguém trabalhando com candomblé, com umbanda, fechava e o pau comia mesmo, quebrava tudo e ia todo mundo para a delegacia. Isso, claro, gerou nos nossos primeiros pais de santo uma preocupação, né, gente? Então eu falei, melhor não é que eu não queira, eu não vou trabalhar para tentar manter a minha integridade, a integridade do meu terreiro. Então tem muito a ver com isso também. Então para a gente não se deixar levar. Agora eu estou falando tudo de uma forma que quaresma não tem perigo, quaresma é legal, quaresma não tem problema, quaresma tem que trabalhar. Agora vamos ver o reverso da coisa. O outro lado da moeda. O que seria esse outro lado da moeda? Primeira coisa, eu tenho que explicar para vocês o que é egrégora. Egrégora, pessoal, é uma energia que é criada normalmente por seres humanos, tá? Encarnados ou até mesmo por desencarnados, e que devido ao pensamento repetitivo e firme naquele ponto, cria-se uma energia que tem quase que vida própria. Como que dar um exemplo para você? Quando você entra numa funerária, por exemplo, ou num lugar onde você tenha velório, né? Você se sente bem? Você pode ter acabado de ganhar na loteria. Você entra num lugar desse, o que você sente? Mesmo que não esteja sendo velado absolutamente ninguém, você sente um ar mais pesado, você sente uma coisa mais triste, alguma coisa que te impulsiona, alguma coisa que te leva a ter aquele peso. Por quê? Porque todas as pessoas que frequentam esses lugares, gente, o tempo todo estão emanando energias de tristeza, energias de perda, energias negativas de uma forma geral. E essa energia, hoje é uma pessoa, amanhã é outra, e é um ciclo repetitivo, que isso cria uma energia, e essa energia, o que ela faz? Ela cria quase que uma vida própria. Isso é um exemplo de uma egrégora negativa. Um exemplo de egrégora positiva, aquelas pessoas que creem na Virgem Maria através de suas diversas manifestações, seja Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora de Guadalupe, elas criaram quase que uma corrente em todo o planeta, onde todas essas pessoas fazem orações diárias pedindo a misericórdia da Virgem Maria. Isso também cria uma egrégora, a egrégora positiva dos fiéis da Virgem Maria. Então isso é uma egrégora positiva. São coisas que podem te levar a uma coisa boa, uma coisa ruim. Mas o que é a egrégora? Basicamente é uma energia que quase que cria vida pelo
repetitivo pensamento naquele mesmo ponto. Se o ponto for positivo, vai gerar uma egrégora positiva. Se for negativa, vai gerar uma egrégora negativa. Vamos voltar à história da quaresma. Quaresma, gente, o que é? Nós temos desde a Idade Média. Então nós estamos falando alguma coisa em torno de 1000 anos em que se pensa que a quaresma é uma coisa ruim, que a quaresma vai abrir portais onde tudo que é do submundo, tudo que é do inferno, do umbral, vai sair para a rua e vai pegar todo mundo, que você tem que se guardar. Então isso também criou a egrégora da quaresma, do pensamento, da preocupação com a negatividade da quaresma. Essa egrégora, ela existe, sabe, que ao passar dos anos, desses últimos anos, ela tem paulatinamente, lentamente vai perdendo a força, mas ainda ela é muito poderosa. Então por isso, meu irmão, é que eu respeito muito aqueles que decidem não abrir seus terreiros, cobrirem seus santos, fazer guardar a quaresma direitinho. Também existe fundamento. Eu vou partir para vocês com o seguinte objetivo: dentro de um terreiro, gente, a gente tem uma coisa chamada assentamento vibratório, a gente tem corrente, a gente tem médiuns, pelo menos eu acredito, né, que estejam preparados. Isso cria uma força muito grande. Quando você trabalha em corrente, é muito difícil ter um problema espiritual. Então eu acho que os trabalhos nas diversas casas espirituais, nos diversos terreiros de Umbanda e Candomblé do país, não devem parar por causa da quaresma. Porém, se você é aquele cara curioso, como eu já falei no outro vídeo, de que gosta de puxar sua entidade em casa para conversar com o vizinho, para conversar com a mãe, com a filha, com a irmã, esse você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem coisa ruim solta, Márcio? Não, por causa da egrégora, que ela é muito poderosa. E você, não é você, eu, qualquer pessoa sozinha não é ninguém. Nós somos muito quando nós estamos unidos, quando nós estamos em corrente. Sozinhos não somos ninguém. Então toma cuidado com esse tipo de situação, gente. Os desatentos são os que acabam sofrendo, certo? Com essa história de quaresma. Outra coisa, galera, esse negócio de quaresma, como é que é calculada a quaresma, né? Como é que é calculado esse bendito? Por que cada ano o carnaval cai num dia, a sexta-feira santa cai num dia, Corpus Christi cai num dia? Como é que funciona tudo isso? Gente, para calcular isso aí, isso é uma coisa que vem de muito tempo da antiguidade, de uma coisa chamada equinócio. No nosso caso aqui no hemisfério sul é equinócio de outono. Se fosse no hemisfério norte seria equinócio de primavera. O que significa equinócio? É o dia do ano onde a noite e o dia têm a mesma duração, ou seja, 12 horas cada um. Quando você tiver um dia onde a noite dura 12 horas e o dia dura 12 horas, encontramos o equinócio de outono no hemisfério sul e o dia de primavera no hemisfério norte. Como é que eles calculam então? Que dia foi o equinócio de outono? No caso nós estamos aqui no Brasil. O equinócio de outono foi dia X. Eles pegam a primeira lua cheia, primeiro dia da lua cheia depois do equinócio de outono, e depois da primeira lua cheia, o primeiro domingo, o domingo de Páscoa. Daí, obviamente, a sexta-feira anterior ao domingo de Páscoa é a sexta-feira santa, e 47 dias antes do domingo de Páscoa, nós chegamos à terça-feira de Carnaval. E 46 dias antes, nós temos a quarta-feira de cinzas. E a mesma coisa acontece com o Corpus Christi, onde você calcula 40 e poucos dias para frente. O que são esses 40 dias, gente, que se guardam na quaresma? 40 dias antes da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. 40 dias que Jesus passou no deserto se purificando para começar o seu ministério, para começar o seu trabalho espiritual no planeta Terra. O momento, no caso que ele foi fazer esse jejum, ele ficou jejuando 40 dias no deserto, foi tentado diversas vezes por Satanás, como diz a Bíblia, né? Já que a Bíblia tem que tomar um pouco de cuidado. Então isso tudo leva as pessoas a acreditarem e dá mais força ainda a tudo isso que a Igreja Católica criou. Por que a Páscoa é calculada desse jeito? Porque a Páscoa judaica ela é calculada desde os primórdios, ela sempre foi calculada através do equinócio de outono. E a gente continua respeitando. A Igreja Católica, desde o judaísmo, absorveu isso e a gente continua fazendo isso até hoje. É por isso que os feriados são móveis. O único feriado religioso que não é móvel é o Natal, que a gente considera dia 25 de dezembro. Então, gente, ainda mais pelo fato de não acontecer sempre no mesmo período do ano, que eu acho que é mais interessante a gente acreditar que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças a quaresma. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente, eu acredito na vida, na obra de Jesus Cristo. Eu, Márcio, respeito quem não conhece. Tem gente que, só porque é da Umbanda, do Candomblé, de religião afro-brasileira, acha que não tem nada a ver com Jesus. Eu acho isso uma bobagem muito grande. Porque, gente, temos que lembrar que eu, por exemplo, não só professo os ensinamentos de Jesus, mas os ensinamentos do Siddhartha Gautama, o Buda, Krishna,
e tantos espíritos maravilhosos de evolução espiritual altíssima que passaram pela Terra devem ser não somente observados, mas também cultivados. E eu acho que o Mestre Jesus, por ser uma figura que é muito mais próxima e comum de todas, eu acho que é importante a gente não deixar morrer as tradições e tudo isso que gera a imagem de Jesus. Lembrando, gente, que os pretos velhos abençoam você em nome dele. Pelo menos a maioria que eu conheço, ela pega e vai abençoar você fazendo o sinal da cruz, né? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Se as entidades, elas trabalham no ministério e professam os mandamentos de Jesus, quem somos nós para que não? Só que a gente não tem que fazer tudo isso, virar um samba do crioulo doido e ninguém trabalhar na quaresma e deixar um monte de gente precisando de atendimento. Eu acho que a gente só tem que ter balanceamento, bom senso, trabalhar em união e corrente, em amor pela Umbanda e por todos esses irmãos. E dessa forma, praticamos a nossa caridade e continuamos levando o nome da nossa Sagrada Umbanda cada vez mais para cima. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, galera, clica aqui no inscrever-se, clica também, dá um joinha, deixa seu like pra gente. É importante essas duas coisas. Quando você se inscreve, você já recebe a atualização. A gente publica o vídeo no YouTube, automaticamente você já recebe uma comunicação para você visitar que o Umbanda de Boa já publicou um novo vídeo. Você pode também entrar pelo Facebook, deixar seu comentário lá no Facebook, aqui no YouTube, mandar um e-mail pra gente. Todas as participações de vocês não serão esquecidas. Eu sei que vocês estão pedindo Exu, Exu, Exu. Eu não esqueci. E a promessa está feita aqui. Nessa quaresma a gente vai falar muito sobre Exu. Não vai ser nem somente um vídeo, provavelmente já serão 2, que vão sair uma pancada só sobre Exu. Então, galera que está pedindo Exu, que eu estou recebendo uma chuva de pedido, paciência, nós estamos chegando lá. Por enquanto, gente, é isso aqui que você viu hoje. Gente, eu quero o quê? Que você fique de boa. Que Oxalá abençoe a todos vocês e até a próxima.